Olá, queridos irmãos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, queridos, nós teremos a lição número 4, cujo tema é sobre prestação de contas. E os objetivos dessa aula de hoje, queridos, são, primeiro, nós entendemos a importância da prestação de contas em relação às nossas atitudes para com Deus. E com isso, meus amados, nós obteremos o crescimento pessoal e espiritual em todas as áreas da nossa vida. Como nós sabemos, nós somos corpo, alma e espírito. E a prestação de contas aqui, amados, não é aquela prestação de contas que nós fazemos em um relatório econômico-financeiro para demonstrarmos a situação da saúde financeira. Mas é a prestação de contas da nossa vida, aquela que Deus nos desafiou a crescermos como a sua imagem e semelhança. Amém, queridos? Então agora nós vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe nessa aula de hoje. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças por podermos estar aqui, Senhor, estudando a Tua Palavra. Fala conosco nesses momentos de sabedoria e discernimento que o Senhor nos instruiu. Alcança os nossos corações e mentes, ó Pai, para que possamos ter a revelação do Senhor nas nossas atitudes diárias, para o crescimento espiritual, do discipulado e da nossa vida cristã na igreja, junto com os irmãos do corpo de Cristo. Assim nós oramos, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém, amados? Glória a Deus, bendito seja o Senhor que nos criou a sua imagem e semelhança. A leitura de hoje, amados, que nos inspira para o estudo bíblico, está no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: Não sei, não sou eu guardador do meu irmão? Amém, queridos? Glória a Deus. A palavra sempre nos ensina. A palavra de Deus é a direção que nós devemos dar às nossas vidas, inspirada pelo próprio Deus, o Senhor. Então, meus amados irmãos, para início de conversa, nós sabemos o que é uma prestação de contas. Nós sabemos secularmente que uma prestação de contas não é senão um balanço econômico-financeiro que demonstra a utilização dos recursos de uma determinada instituição, de uma empresa, de uma igreja, né? Nós podemos ver então as despesas e as receitas e como os recursos arrecadados foram aplicados e administrados durante um determinado período. Ali nós vemos que esses recursos podem ter sobrado, podem ter faltado. Então nós, pelo balanço, pela prestação de contas, nós informamos as pessoas interessadas como está o andamento da situação econômico-financeira de uma determinada empresa. Contudo, meus amados irmãos e irmãs, essa expressão prestação de contas não é nada mais, nada menos do que para definir a situação, o momento de vida do discípulo em relação ao seu discipulador. Como está caminhando o discípulo? Como está a situação da tua vida em relação aos acontecimentos, a sua caminhada cristã, aos desafios e às conquistas da tua vida? Podemos então, meus queridos irmãos e irmãs, entender e ver que a Bíblia, ela contém muitos relatos da prestação de contas de vários personagens para com Deus. E essas pessoas, em muitos momentos, Deus as questionou para que elas pudessem prestar contas das suas vidas, das suas obras, das suas ações. Assim nós vamos agora, então, amados irmãos e irmãs, nos aprofundar nesse contexto e vermos o que isso tem a ver com a minha vida, com a tua vida, com a nossa vida. Amém? Veja aqui então, meus queridos irmãos, que a prestação de contas na Bíblia é uma das atitudes que o cristão deve ter para com Deus. Na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, dos versículos de 9 a 12, nós vemos que Adão e Eva estão justificando os seus pecados a Deus. Naquele momento, Deus exigiu prestação de contas deles, porque Ele os criou e os colocou no jardim para cuidar do jardim.
No entanto, eles desviaram, eles pecaram. Então, naquele momento, Deus exigiu deles a prestação de contas dos seus atos. O que eles estavam fazendo que nós biblicamente podemos perceber. Também, meus amados, em Reis, Eliseu questiona Geazi. Quando Geazi se afasta ali da presença dele e vai acompanhar Naamã, quando ele esteve lá para curar as suas feridas, a sua lepra, Geazi se afastou e teve um momento de conversa pessoal com Naamã. Aí nós podemos ver que o profeta Eliseu o questiona, exige dele uma prestação de contas do que ele havia feito ali, em particular com Naamã. Vemos também no livro de Jó que Satanás presta contas a Deus, quando Deus o pergunta, por onde tem andado? E ele responde, tenho andado a rodear o mundo. Só faltou ele dizer que ele estava rodeando o mundo, procurando a quem devorar. Mas isso é confirmado em outro momento na Bíblia, quando a palavra de Deus tem essa revelação para nós. Mas Deus já sabia, na sua infinita sabedoria, já sabia o que ele estava fazendo e para que ele estava fazendo. Também, meus amados, na parábola dos talentos, os servos prestam contas a Jesus do que fizeram com seus talentos. Prestam contas aos seus senhores, que deu a cada um determinados talentos. No final, eles foram prestar contas ao seu senhor dos teus talentos. Veja que no discipulado, quando nós temos a prestação de contas no discipulado, esse é o momento de nós relatarmos, queridos, as ações que foram e que não foram feitas durante determinado período. A quem nós confiamos as nossas informações, a nossa vida. Desta maneira, o objetivo é sempre o nosso crescimento intencional. Nós devemos intencionar, querer crescer espiritualmente. Esse é o objetivo. E não só crescer em um aspecto, mas crescer também em todas as áreas da nossa vida. Dessa maneira, queridos, a prestação de contas foi estabelecida por Deus e será cobrada. Ela foi estabelecida por Deus lá em Gênesis, quando ele criou o homem e também o colocou no jardim, para que ele pudesse cuidar desse jardim. Essa prestação de contas também será cobrada em Apocalipse, quando o Senhor voltar e for levar a tua igreja. Deus criou todos nós e assim nós deveremos caminhar segundo a vontade de Deus. Deus nos deu uma missão para que nós pudéssemos alcançar. Você sabe qual é a sua missão, queridos? A missão da tua vida? Procure saber, procure informar com o pastor, com a pastora, com os seus líderes. O que Deus reservou para a tua vida precisa ser buscado, precisa ser trabalhado, para que a obra de Deus possa ser cumprida integralmente na tua vida. Amém, queridos? Glórias a Deus pela palavra, porque o Senhor diz que a palavra é boa, perfeita e agradável às nossas vidas. Assim, meus amados, a prestação de contas será também uma forma de nós alinharmos a condução da nossa vida quando, pela vontade de Deus, nós submetermos a Ele. Evitaremos, então, uma vida vivida de forma dissoluta, sem limites, desregrada, e nos voltaremos a Deus, evitaremos o pecado e buscaremos o desenvolvimento de harmonia, o crescimento da família, crescimento pessoal, do ministério que nós trabalhamos, profissional e também espiritualmente. Amém, queridos? Quais são então, meus amados irmãos e irmãs, os passos para nós fazermos uma boa prestação de contas pessoal para com Deus? Primeiro, nós precisaremos estabelecer, significa escolher uma pessoa a quem prestaremos contas. Essa pessoa, queridos, veja que, por exemplo, aqui, os filhos prestam contas aos pais, os empregados ao seu empregador, um servo ao seu senhor. Assim, todos nós precisaremos prestar conta de alguma maneira. Sempre precisaremos ter confiança de que Deus estará trabalhando em nossas vidas. E da mesma forma, precisamos ter confiança que Deus tratará os nossos problemas, porque Ele sabe onde nós devemos chegar, e se nós não buscarmos esses aspectos que Deus tem a revelar para nós, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Sem um plano não se chega a lugar nenhum.
Quando nós não temos planos e não identificamos a situação da nossa vida espiritual, é como se nós vivêssemos como uma folha jogada ao vento, que essa folha, queridos, pode cair em qualquer lugar. Pode cair no meio de um lago, no meio de um lamaçal, menos no lugar que nós pretendemos que ela caia. Por conta disso, nós precisamos ter controle da nossa vida. E a melhor forma de controlarmos a nossa vida é deixar o Espírito de Deus assumir a direção das nossas vidas. Amém, queridos? Então, amados, em segundo lugar, nós precisaremos saber aonde chegar. Ter um plano. Se não sabemos onde chegar, é como eu disse, como uma folha jogada ao vento. Devemos, meus amados, sempre fazer uma avaliação pessoal da nossa vida. E de forma simples, buscarmos identificar aonde nós estamos, qual é a situação que nós vivemos, qual a situação da nossa vida que está nos impedindo de chegar onde nós queremos, não é? Nós precisamos também buscar mudar de direção quando nós não estamos indo para onde nós pretendemos. Obedecer sempre à vontade de Deus, sempre estabelecer metas e alvos para a nossa vida. É como você parar para pensar e avaliar a sua vida e ver o que está errado, o que está certo. E buscar na prestação de contas, através de um líder espiritual, do seu pastor, da sua pastora, do seu líder, do seu irmão, quem que você confia, buscar relatar para ele essa sua vida, para que a partir da palavra de Deus a tua vida possa ser direcionada e você busque fazer ações que vão levar você a alcançar os objetivos estabelecidos para você. Por quê, meus amados? Porque todos nós somos pessoas, seres integrais e relacionais. Nós precisamos, então, buscar cuidar não só do nosso corpo, da nossa aparência física, da nossa saúde, mas devemos buscar também cuidar da nossa alma. E o alimento da nossa alma, queridos, é a palavra de Deus. Assim como cuidar do nosso espírito, porque o nosso espírito foi criado por Deus. E como um corpo não cresce de maneira desproporcional, ou seja, todos os membros de um corpo precisam crescer proporcionalmente ao seu tamanho, à sua estatura, ao seu peso, para que possa comportar a sua função. Da mesma forma, nós também devemos equilibrar o nosso crescimento do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, para que a obra de Deus seja completa. É assim que diz a palavra de Deus para nós. Precisamos, meus amados irmãos, pensar sempre na nossa vida pessoal, familiar, no nosso ministério, de forma que traga paz aos nossos corações e traga também clareza de quais são os passos, quais são as ações e os caminhos que eu devo caminhar para chegar nos objetivos e nos alvos que eu tenho para a minha vida. Amém, queridos? No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 21 a 22, nós percebemos que o Senhor Jesus nos ensina, Ele nos ensina a conhecer os nossos pontos fracos, nossos pontos fortes e também a elencar, a separar os recursos disponíveis que nós temos para a vida. Não só recursos materiais, mas também os nossos dons, talentos, possibilidades, em que nós somos bons, em que nós precisamos melhorar. Jesus nos ensina, queridos, pela palavra de Deus, para evitarmos com isso cometer erros demasiadamente e também nos envolvermos com o pecado, para que possamos evitar perdas e desperdício ao longo da nossa vida. No versículo 28, que é no meio dessa palavra do Senhor Jesus, ele nos relata o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma torre ou um castelo, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, das despesas, para ver se tem recursos para com que acabar? E ele continua depois, porque aquele que não conseguir terminar a sua obra, ele será inclusive objeto de outras pessoas que vão desprezá-lo, caçoar dele, falar que quem é aquela pessoa que começou a sua obra e não terminou. Não é mesmo? Então devemos ter cuidado, planejar bem as nossas ações de forma que nós possamos terminá-las em tempo e no bom tempo. Nós também, queridos, devemos buscar estabelecer as nossas ações de acordo com os princípios da palavra de Deus que devem nortear a nossa vida, em todos os aspectos. Tá certo, amados? Então, o que é que deve ser planejado, tudo que
é planejado, significa que pode ser realizado, pode ser concluído, pode ser feito. Então busque planejar a sua vida de acordo com os objetivos que Deus tem revelado para a sua vida. Em terceiro lugar, meus amados, nós devemos sempre parar para avaliar as situações da nossa vida e dos planos que nós fizemos. Quando nós temos um plano a seguir, nós teremos a quem prestar as contas sobre esse plano. Assim, meus amados, nós poderemos parar para avaliar, mensurar o quanto nós avançamos ou o quanto nós retrocedemos. Da mesma forma, nós deveremos avaliar o que precisa ser corrigido, retirando ali o que tem que ser retirado, colocando novas coisas, novos elementos, novas informações, para assim, meus amados, alcançarmos os nossos objetivos propostos para a nossa vida, que Deus tem reservado para cada um de nós. Então, meus amados irmãos e irmãs, eu pergunto agora para todos nós, quais então são os fundamentos das prestações de contas que nós devemos ter? Primeiro, o primeiro fundamento que nós devemos ter para relacionarmos com o nosso próximo, com Deus, na prestação de contas, é a transparência. A transparência, a clareza das nossas informações e das nossas atitudes em relação àquilo que nós fazemos. Em Gênesis capítulo 3, de 8 a 24, Adão relata as ações feitas todos os dias a Deus. Adão prestava ali um relatório a Deus de tudo aquilo que ele fazia, para as quais ele foi comissionado. Assim como nós também somos comissionados por Deus para fazer muitas coisas, cuidarmos do jardim do Éden que Deus colocou nas nossas mãos. Nós vemos que no dia então que Adão não compareceu para prestar contas ao Senhor, Deus questionou imediatamente a ele o que havia acontecido com ele, por que ele não apareceu, porque ele havia se escondido da presença de Deus. Assim, meus amados, da mesma forma como Adão, nós geralmente escondemos as coisas de Deus, ou por medo, ou também por rejeição, ou também por ciência do nosso pecado. Devemos, meus amados irmãos, lembrar que nossas escolhas sempre gerarão consequências sobre as nossas vidas. Escolha, pois, a bênção. Em Deuteronômio ele nos diz, diante da sua vida eu coloco a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção para que vivais, e vivais muito. Quando então, meus amados, nós andamos no discipulado entre os irmãos com transparência, ela nos ajuda, e muito, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 16. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? O objetivo, então, queridos, da transparência é a cura. Adão não podia esconder a sua nudez diante de Deus. Assim também, nós não podemos e nem devemos esconder a verdade das nossas vidas, nem de nós mesmos, nem de Deus, o nosso Pai. É claro que não queremos pecar, meus irmãos, mas muitas vezes nós vivemos dor, tristeza, frustração e desânimo, além de ansiedade e depressão. E esse ciclo que muitas vezes nós vivemos precisa ser quebrado, precisa ser tratado, ser curado. O que somente pode ser feito e alcançado essa meta de cura pela confissão e curado pela oração. Por isso que Tiago nos recomenda, confessai uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A transparência, então, nesse caso, queridos, nós devemos usá-la no nosso discipulado, com o nosso discipulador, para que ele possa nos ajudar, nos direcionar e segundo a palavra de Deus. Segundo, meus amados, pela confidencialidade, pela confidência, pela confiança. O nosso coração, querido, o coração e mente, não deve ser exposto, porque as nossas relações uns para com os outros devem ser baseadas na confiança. Eu confio em você. Pode falar, abra o teu coração e você pode confiar em mim, porque eu vou buscar orientar a você pela palavra de Deus. Se nós não tivermos condição, nós procuraremos ajuda, mas encontraremos a direção que Deus quer dar
para as nossas vidas. As nossas relações, então, queridos, devem ser direcionadas pela confiança entre uns e outros e não exposto a terceiros para que possamos ser feridos por coisas que nós não queremos. Assim, queridos, devemos ouvir a mente e o coração uns dos outros, sem nenhum julgamento, sem nenhuma condenação. Porque Deus, que é Deus, não nos condenou, imagina se nós devemos condenar o nosso irmão. A orientação, então, nesse caso, queridos, deve ser sempre feita pelo discipulador, baseado na palavra de Deus, encorajando os nossos irmãos, o nosso próximo, a se arrepender dos seus erros e a perdoar aqueles que os ofenderam, gerando com isso motivação e ânimo para todos nós. Nunca devemos contar a outros, a terceiros, o que o irmão nos confiou sobre a tua vida. Devemos então preservar a confiança, a confidencialidade da relação, porque é mediante a confiança e a proteção que nós crescemos. Assim como cresce a árvore que é plantada, ela cresce quando é protegida a sua semente. E ela vai crescendo, crescendo até se tornar forte e firme sobre a rocha. Ela precisa de um ambiente de proteção e de cuidados até que ela cresça. Assim somos nós. Devemos trabalhar nesse ambiente de confiança para que possamos crescer uns com os outros. Terceiro, meus amados, pela verdade. A verdade é um dos pilares dos relacionamentos entre as pessoas. Nós devemos pautar as nossas relações também pela verdade. Jamais devemos inventar ou entregar falsos testemunhos ou falsos resultados, porque a verdade deverá nortear as nossas relações uns para com os outros. Nunca haverá crescimento, meus amados, pessoal ou profissional ou espiritual, baseado em mentiras e falsidades, baseados em coisas que não têm fundamento, pois sempre seguiremos os princípios bíblicos da palavra de Deus, que são a rocha. Por isso que nós perguntamos, onde é que você está firmado? Você está firmado sobre a rocha ou sobre a areia? Devemos estar firmados sobre a rocha, que é a verdade. Como Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós devemos ser pautados por essa verdade, que nos sustenta e nos guarda. Sempre deveremos ser guiados por estes princípios bíblicos. Não se negocia mandamentos com Deus. Com Deus não há mentiras, e sim verdades que nos sustentam, conforme diz a palavra de Deus. Em Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele nos ensina: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Amém? Como a palavra de Deus é maravilhosa, ela nos ensina, nos edifica e nos transforma. Assim, meus amados, a palavra de Deus transforma os corações e mentes. Se houver algum engano ou erro nas nossas vidas, ele será alinhado e corrigido para sempre, e sempre nos dar credibilidade pelo Evangelho, que é a palavra de Deus, aos ministérios e testemunhas da nossa vida. Em quarto lugar, meus amados irmãos, deve ser feito o discipulado com boas perguntas, para nos levar a uma reflexão mais profunda. Deus, como nós podemos ver, fez questionamentos a Adão e a outros personagens bíblicos, a Elias, inclusive a Satanás. E eles responderam imediatamente quando foram questionados por Deus o que eles estavam fazendo. Da mesma forma, nós devemos responder ao nosso líder, ao nosso discípulo espiritual, para que nossas vidas possam ser corrigidas e alinhadas espiritualmente de acordo com a vontade de Deus que Ele quer para as nossas vidas. Jesus também, meus amados, questionava os discípulos para serem confrontados pelas suas próprias respostas. Da mesma maneira que os fariseus, eles foram tremendamente confrontados por Jesus a ponto de não conseguirem mais questionar Jesus em nada. Podemos aprender e entender com a palavra de Deus e assim irmos alinhando as nossas vidas. Uma boa pergunta, meus amados, sempre gera uma resposta boa, que traz consciência, que nos ajuda, que alinha os nossos pensamentos. Para todos nós, nem sempre para sabermos as respostas.
mas principalmente, meus amados, para sermos conhecedores de nós mesmos e também das nossas motivações, o que nos leva a caminhar adiante e seguirmos as nossas vidas. Boas perguntas, queridos, mudam as conversas, muda o rumo do caminho, muda a atitude e muda também o sentimento do nosso coração e da nossa mente. Uma boa pergunta, quando feita apropriadamente, ela leva o indivíduo a refletir e mudar a sua atitude para com as circunstâncias e as situações. E se temos a resposta em Cristo, por que nós não devemos buscar fazer as boas perguntas? Cristo vai nos dar as melhores respostas para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida e para a igreja do Monte Alegre e para a igreja de Jesus Cristo. Mas também as boas perguntas é para nós sermos conhecedores de tudo aquilo que Deus tem revelado para nós. Assim, meus amados, nós devemos fazer sempre boas perguntas quando formos prestar contas ao nosso líder, ao nosso discipulador, aquela pessoa que nós confiamos para revelar as nossas vidas e compartilhar com ele as situações do nosso dia a dia. Amém, queridos? Glórias a Deus! Qual é o cuidado, então, meus amados, nós devemos ter na prestação de contas? O discipulado, amados, deve ser sempre para desenvolver o caráter e as ações que Jesus Cristo deixou para nós das nossas vidas. Devemos seguir o modelo de Jesus, o modelo que ele nos ensina. Nós não devemos nos tornar pessoas dependentes, totalmente dependentes dos nossos líderes. Sermos talvez como o burro de carga, né? Vou usar essa expressão aqui, que é aquele que anda como a viseira e ele não pode ver do lado. Pelo contrário, o bom líder deve indicar a direção, mas as decisões da caminhada devem ser tomadas pelo discípulo, através da sabedoria que a palavra de Deus revela ao seu coração. Nós devemos então, queridos, ser totalmente dependentes de Deus, porque é Ele que traz esclarecimento e através da prática das disciplinas espirituais, como jejum, leitura da palavra de Deus, oração e adoração. Essa disciplina deve ser praticada por todos nós. Sem a palavra de Deus, sem jejum, sem oração, queridos, sem adoração ao Senhor, nós teremos muita dificuldade para entender o que Deus quer de nós. Mas quando nós somos discípulos que obedecemos as disciplinas que o Senhor tem para nós, nós avançamos muito, porque Deus nos dá esclarecimento, revelação e direção para onde nós devemos andar. Amém, queridos? O discipulador, então, meus amados, é alguém que tem o coração em Deus. Pode ser o irmão, um líder, o pastor ou a pastora. Ninguém, meus amados, deve manipular as pessoas para agirem os seus benefícios próprios, os seus próprios interesses, sejam eles pessoais ou não ser pela vontade de Deus. Assim nós devemos ser movidos. Essa vontade de Deus, para nós, é sempre boa, perfeita e agradável. Deus, meus amados, nos deu livre-arbítrio. Ele nos deu autonomia. Ele quer que nós exerçamos esse livre-arbítrio, essa autonomia, com base na consciência, na sabedoria e na palavra que Deus tem para nós. Ele quer que façamos boas escolhas. E ao sermos discipulados, o líder sempre nos mostrará as opções que nós temos. Mas a decisão pode até ser clareada pelo discipulador. Mas a decisão final, quem deve tomar é o discípulo, baseado na luz da palavra de Deus. Certo, meus amados? Essa autonomia individual deve ser levada em conta sim, porque a decisão deve ser individual, pessoal de cada um de nós. Nós, como discipuladores, poderemos orientar, instruir, direcionar as ações a serem tomadas por cada um de nós. Mas a decisão final deve respeitar a autonomia de cada pessoa. Nós não devemos, meus amados, adiar a prestação de contas, porque ela é pessoal. Isso sempre impede, esse adiamento sempre impedirá o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento pessoal. Nós devemos ser responsáveis, meus amados, pelas atitudes e assumir as consequências das nossas decisões. Sempre. Então, meus amados, concluindo aqui a lição de hoje, a pergunta é: você já fez as prestações de contas da sua vida para o seu líder ou seu discipulador? Não perca a oportunidade.
de ter esse momento de crescimento para o seu próprio benefício pessoal e também espiritual. Sempre, meus amados, será um tempo de qualidade. Por mais difícil ou fácil que seja essa prestação de contas, essa conversa que você deverá ter periodicamente com o seu líder, compartilhar e orar sempre nos faz crescer e nos traz cura. Faça isso, meu amado, periodicamente. Quantas vezes você achar que deva. Mas não deixe de fazer, não adie, não procrastine, não postergue, não protele, porque essa palavra, esse discipulado nos faz crescer como filhos de Deus. Defina então a quem você deverá prestar contas. Pode ser uma pessoa da sua confiança, alguém que tenha o coração em Deus, um irmão, um líder, o pastor ou a pastora, pessoa que possa realmente te ajudar a crescer na palavra de Deus. Essa prestação de contas, meus amados, sempre nos desafiará a cumprir os nossos compromissos para conosco, para com o próximo e para com Deus. Assim nós teremos crescimento, o crescimento tão esperado por Deus, por nós também. Deus é aquele que nos criou a sua imagem e semelhança, e Ele quer que nós sejamos também imagem e semelhança de Deus. Por que então, meus amados, nós deveremos prestar contas? Porque no final das nossas vidas, nós deveremos prestar contas a Deus. Deveremos dar as contas ao Senhor do que fizemos, como foi que nós vivemos, como foi que nós cuidamos do jardim que Deus colocou nas nossas mãos. Por isso, comece agora, desde já, procure o seu líder, o seu discipulador, o seu pastor, a sua pastora. Alguém que você confia e pode compartilhar a sua vida à luz da palavra de Deus, para que você cresça, para que você receba a direção de Deus nos caminhos do Senhor Jesus. Nós, queridos, não podemos, por isso, viver de qualquer maneira. Nós não podemos viver dissolutamente, nem frivolamente, nem sem limites. Mas nós devemos buscar a vontade de Deus para nós, porque assim, somente assim nós poderemos crescer conforme Deus quer de cada um de nós, para usarmos os talentos, as nossas qualidades, aquilo que nós temos a oferecer para a obra de Deus e tirarmos tudo aquilo que não tem valor para a vida. E como nós somos chamados pela Igreja do Monte Alegre, cuja missão, a missão da Igreja do Monte Alegre é participar da missão de Deus, salvando vidas, através do Evangelho, da Palavra de Deus, para que o Evangelho faça as transformações na vida de cada pessoa. Assim, nós buscaremos alcançar a missão de Deus. Procure saber qual que é a missão da sua vida, o que Deus tem reservado para você. E o seu líder, o seu discipulador, ajudará você a partir dessa prestação de contas que você precisa fazer periodicamente. E com isso você crescerá, porque será como cuidar do jardim. Você retirará as ervas daninhas e permitirá que as flores que o Senhor plantou no seu jardim possam crescer bonitas e alcançando assim a missão que Deus deu para a tua vida. Amém, queridos? Glórias a Deus, nós agradecemos a Deus pela tua vida e esperamos que essa aula de hoje possa ter contribuído um pouco para o seu crescimento nessa área de prestação de contas e discipulado. Nós oramos a Deus, pedimos ao Senhor que te abençoe e te guarde. E nós também, queridos, convidamos e esperamos você logo mais às 18 horas no culto online da Igreja Metodista do Monte Alegre. Será uma alegria grande poder contar com você e você congregar conosco sendo alimentado. Deus tem uma palavra especial para o seu coração no dia de hoje. Não perca, participe conosco. Amém? Um bom domingo, que Deus abençoe ricamente você, toda a tua família nesse dia. Até mais tarde, que Deus abençoe.